Bom, vamos Hoje é lá. freestyle ou tem algum tema? Cara, tem um tema assim, eu vou te apresentar o tema. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui com o Nepocast. A ideia aqui do Nepocast é a gente apresentar as ideias da escola, disseminar a visão que a gente está tendo sobre o novo cenário, o mundo digital. A escola é uma escola especializada em ciência da inovação, que se divide em três áreas: inovação civilizacional, organizacional, coletiva, né? E individual. E a gente está desenvolvendo aqui já há bastante tempo atividade nessa área. Estou aqui com o Dr. David. Boa tarde, Dr. David. Boa tarde, Nepo. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está com outro fuso horário. E estamos aí em mais um Nepocast. É isso aí. Você está me perguntando se a gente tem um tema particular. Quer dizer, a gente pode falar sobre vários assuntos, se a gente pode ir desdobrando, mas tem uma mudança interessante aí essa semana. De vez em quando tem uma coisa assim que você fala, cara, Teve a epifania. é, quer dizer, uma das principais que a gente teve foi as fórmulas, né? S igual a D sobre C, e depois a S igual a P sobre D, que é a ideia de que quando você aumenta a complexidade, para você manter a qualidade de vida, você precisa descentralizar. Essa é uma regra geral para a sociedade. Fortalece um pouco a visão da escola austríaca, né? De que a descentralização é importante e tal, mas isso a gente conseguiu chegar numa fórmula. E a outra fórmula importante, também foi uma coisa que aconteceu aí recente, é que quando você descentraliza, você precisa aumentar a potencialização. Cada pessoa precisa se individualizar, precisa desenvolver a sua Uhum. singularidade para ajudar a sociedade, né, com a sua singularidade. Ele precisa ser mais responsável pela sua vida, menos vaquinha e mais ser humano. Então, isso tudo foi uma discussões e tal, foi um avanço. Teve um avanço. A provocação que a gente teve foi o Elon Musk, que, na minha opinião, assim, é o Tesla 2.0, né, o Elon Musk. Legal. Ele é um maluco assim que as coisas mais malucas que estão sendo inventadas recentemente passam ali pela cabeça dele, né? A coisa da nave espacial posar, né? Aquela coisa de você ter você poder conectar a internet no mundo todo, e essa ideia da telepatia, né? Aí veio essa história da telepatia. Ele já está lançando um celular que o cara pode falar com o celular, interagir com o celular via conexão. Estão trabalhando nisso, né? Tem um Pela projeto, Neurolink, né? Neurolink, um projeto chamado Telepatia, né? Telepate. Então, eu comecei a pensar naquilo, porque a gente entra, então a gente vai lá, né? Primeira revolução de mídia, gestos. Segunda revolução de mídia, Oral. oralidade. Terceira, escrita, dividida em duas fases, né? Manuscrita e impressa. Depois teve aquela fase em que a oralidade foi para os meios de comunicação de massa, que aí houve uma centralização. É... E o digital, na verdade, e aí que vem a história da gente conversar, das reflexões que eu comecei a fazer sobre tudo isso, né? O digital, ele digitalizou todas as mídias anteriores e permitiu uma descentralização de todas as mídias. Mas se você parar para pensar,
até agora, e aí que começam as reflexões, né? Até agora, se a gente pensar em mídia como uma nova forma da gente se comunicar, a gente não tinha essa nova forma. A gente digitalizou o que já tinha. E aí descentralizou uma coisa super importante, mas não inventou uma nova mídia, David. No sentido assim, eu pego as mídias que já existiam e descentralizei. Então, eu não posso dizer que, tudo bem, eu passo a me comunicar pelo computador, a gente cria ali toda uma possibilidade e tal. Mas, na verdade, eu fui digitalizando as mídias que já existiam. Exato. Né? Vai me acompanhando. Eu digitalizei as mídias que já existiam. Mas eu não criei uma nova mídia. E a telepatia é uma nova mídia. De certa forma, sim. Então, assim. Você conseguir, conseguir Então, mexer objetos, mexer em computadores com a mente, é uma nova mídia. e aí você pode, né? Porque aí eu posso encontrar você na rua, falar coisas com você e ninguém nem está sabendo que a gente está conversando. Por exemplo. Que se você está conectado no celular e eu estou conectado no celular, e eu estou me comunicando com o meu celular, você está se comunicando com o seu celular, eu digo, se comunica com ele e a gente troca. Então a telepatia passa a ser uma nova forma. Tanto que naqueles filmes, né, que determinados ETs chegavam e eles eram telepatas, essa é uma nova forma de comunicação. Está dando para entender? Sim, eu não tinha. A gente, um tempo atrás, tinha tocado nesse tema, e é algo. Hoje é o tema mais disruptivo, né? Se a gente for pegar para ver, que É, está na mesa aí. é um novo modelo de comunicação. Todos os outros, tudo que a gente tem visto na internet, são digitalizações do que já existia. E aí vem uma coisa interessante nesse processo, David, que é o seguinte: na verdade, por que a gente chama de civilização 2.0? E aí eu agora estou questionando a minha visão que eu tinha do McLuhan e do que a gente tinha trabalhado na escola. E eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Tudo começou com a telepatia, porque eu quis encaixar a telepatia na história. Né? Sim. Aí eu falei, bom, peraí, como é que essa telepatia entra na história? Aí eu falei, não, peraí, então o digital, na verdade, ele digitaliza o que já existe, mas ele não cria uma nova mídia. Aí começa uma coisa, eu ainda estou numa fase assim bem embrionária da conversa, tá? Uhum. Mas aí começa uma coisa que eu acho importante, que aí quando a gente fala mídia, a gente tem que trabalhar com uma coisa mais ampla. E aí eu comecei a achar que a gente tem que chamar de tecnologias cognitivas. Aí fica mais fácil de entender. Por quê? Porque quando a gente chama de mídia, aí fala oralidade, escrita, aí vai no Pierre Levy e tal, não sei o quê. Beleza. O que ele está chamando de mídia são canais de comunicação, isso tudo vem da comunicação, compreensível. Só que quando você inaugura o digital, você começa a trabalhar com novas formas de potencializar a mente. Você começa a desenvolver tecnologias que empoderam a mente. E aí que vem a diferença da história. A mídia,
é uma tecnologia que empodera a mente, né? Quando eu faço o processamento dos dados, quando eu permito que eu faça cálculos, que eu consiga processar dados, isso era uma função da mente. Primeiro veio da mente humana, né? Depois E aí foi para... você está ampliando a capacidade da mente. Então, o computador, até o computador, todas as mudanças que vinham vindo, a gente estava trabalhando basicamente. Tudo bem, aí tinha ali, você podia dizer que tinham ferramentas ali meio analógicas, de cálculos, né? Calculadora, aquele negócio que calcula, mas o computador ele introduz uma tecnologia que você tira da mente e você coloca para fora, né? Você vê, a escrita, ela pega a memória que era a memória antigamente, né, na oralidade, toda a memória era mental. Eu não tinha como registrar. Então as pessoas decoravam as coisas para passar para os outros. Não tinha escrita. A escrita gerou uma memória fora da cabeça. E aí, conforme a gente criou o computador, a gente começou a processar os dados, coisa que só a cabeça fazia os cálculos, né? Aí inventaram as calculadoras e tal. Aí a gente começou a criar coisas. Então, o que eu estou querendo falar? A gente, o que eu mudaria na frase do McLuhan? Mudou as tecnologias cognitivas, as tecnologias que dão suporte à mente, mudou a sociedade. As mídias são apenas um tipo de tecnologia, se a gente falar. Ou, se você quiser, as tecnologias de comunicação, que é o que ele estava se referindo, é um tipo de tecnologia. Porque tem as tecnologias de informação, tem as tecnologias de cálculo. Uhum. Que todas a gente pode fazer uma relação com o mental, né? E aí que veio a história. Quando eu crio tecnologias que empoderam a minha capacidade de processar dados, que eu empodero o meu cérebro, aí eu dou um upgrade grande na sociedade. Porque o cérebro é o epicentro do sapiens. A diferença que a gente tem para todos os outros animais é a nossa capacidade de pensar. Né? Se você botar um animal que corre muito e botar o maior corredor humano, Perde. vai correr mais rápido. Tudo bem, se você botar um carro e o melhor animal o animal mais rápido do mundo, o carro vai correr mais rápido. Mas o grande diferencial do ser humano para o carro correr mais rápido foi a capacidade de pensar. Foi o empoderamento do cérebro. Então, quando mudam as tecnologias cognitivas que empoderam o cérebro, muda a sociedade. Eu subo o patamar. Entendeu, David? Uhum. Eu dou um upgrade na maneira do McLuhan pensar. A mídia, que ele chamava de mídia, são tecnologias cognitivas de comunicação. Mas não são só essas. Tem tecnologias cognitivas de informação, no momento que eu armazeno as coisas. Depois, tecnologias cognitivas de cálculo, que melhora a minha capacidade de calcular. Então, tudo isso, o computador marca essa passagem. Eu crio uma coisa que eu empodero o cérebro de uma maneira estúpida. E é por isso que a gente está vivendo esse novo mundo. Então a gente está falando aí de pré-internet, né? Que os computadores vieram para a internet, já tinha uma certa digitalização desses temas que a gente pode chamar de mental, né?
cálculo, a escrita já estava no computador. É interessante, é um bom upgrade. Não tinha parado para pensar E aí, nesse aspecto. pois é, e aí o que a gente está colocando é o seguinte: as tecnologias cognitivas de comunicação, que cada uma tem uma função. As tecnologias cognitivas de comunicação, que é como a gente interage com os outros, no momento que surgir a telepatia, eu estou dando um upgrade nas tecnologias cognitivas de comunicação. Que estarão ligadas diretamente à mente, ao cérebro. Exatamente, é mais um upgrade. Aí é um viés de tudo que a gente tem hoje de diferencial, mas não é o único, porque eu estou falando tecnologias cognitivas, a gente tem que dividir tecnologias cognitivas de comunicação, tecnologias cognitivas de informação, são as bases de dados, é o que me permite, por exemplo, saber que fulano tem 5 estrelas no Uber e não tem 3, informação. Tecnologias cognitivas de cálculo, em que eu processo coisas para poder entregar determinados resultados. É coisa diferente. Está dando para entender? Sim. Então, é um Se a gente pacote. for parar para pensar, aqui a gente está usando uma tecnologia cognitiva de comunicação Isso. e por trás dela a gente também tem tecnologias cognitivas de processamento, porque para ela funcionar tem que ter bastante processamento de dados de certa forma. Aí você tem, né, a capacidade, aí já é uma coisa, é mais o meio do que o fim, né? Aí você tem aqui o suporte, é a base, né? É a base. É mais ou menos aquela coisa, né, da televisão. Você precisa de um televisor, você precisa de uma antena. É o meio. O fim é quando a gente olha o que está vindo depois. O que o ser humano tem acesso a partir daquela ferramenta. O carro. O carro é uma ferramenta para mobilidade. Então, o processamento é o carro, que permite ser móvel, que permite eu estar conversando contigo, que permite eu fazer cálculo, que me permite caminhar. Então, isso. Não, interessante, concordo. Até se você for parar para refletir, uma Tesla, que está mudando o conceito aí de automóveis, ela é uma empresa de carros ou uma empresa de inteligência artificial? Não, ela é uma empresa de mobilidade. Ela é uma empresa de mobilidade. Se ela tem o foco, é onde que ela, qual é o diferencial que ela entrega para a sociedade. Então, se a gente está falando da Tesla, que produz carros autônomos, é uma empresa de mobilidade. Tudo que ela desenvolveu é para ter um carro autônomo. Então, a gente passa a ter um carro sem motorista, pela primeira vez na história. Né? Não precisa mais de motorista ali. Então, esse é o diferencial. Ela pode usar aquela mesma autonomia ali para outras coisas. Sei lá, para um avião que não tenha piloto. Pode ser. Aí é outra história. Então, e aí reforça a ideia da civilização 2.0. E a civilização 2.0, o diferencial da civilização 2.0 não é a chegada de uma nova mídia, é a chegada de um pacote grande de tecnologias cognitivas. Aí você vai dizer, mas o que você está chamando de mídia? Né? O que o McLuhan falou, o que o Pierre Levy colocou, são mídias que modificam a forma de comunicação, que é o que vai entrar com a telepatia. Só que a gente está falando de uma coisa mais ampla.
Então, eu tenho que dizer, a comunicação é um pedaço do que está acontecendo agora, não é o todo. Eu tenho tecnologias cognitivas de comunicação, tecnologias cognitivas de informação, tecnologias cognitivas de processamento, de cálculos. São 3. Né? E aí, então, eu tenho um pacote, aí cria-se a nova civilização a partir disso. Não porque não por causa, eu não posso chamar a internet de uma nova mídia, só isso. Uhum. E o que realmente mudou foi a partir do computador, que a partir dali foi se colocando camadas cada vez mais sofisticadas. Está entendendo? E para simplificar ainda mais, a internet ela plugou fios, né? Fez as conexões desses computadores que já existiam. Aí Então, você praticamente criou uma rede. popularizou o computador. Da mesma maneira que você popularizou o rádio, popularizou a televisão, você popularizou o computador ao ponto de botar um computador no bolso de cada pessoa. Um celular. Então, se a gente for parar para pensar, a gente está caminhando para não depender mais do celular, né? Sendo bem simplista. Se a gente sair desse gateway aqui e passar para a mente. Aí Que é o que a gente já vê em filmes hoje, né? Muito tempo atrás. Aí tem que ver o desdobramento que isso vai ter. Né? Você precisa de um aparelho perto para você poder telepatear, né? Telepatear. Como seria? Telepatear ou telepatar? Né? Vai ter Não, que acho que, inventar o nome, né? acho que dentro do conceito, dos conceitos atuais de hoje, seria telepatear, né? A gente vai telepatear. Então, tem que ver como é que vai ser essa telepateação. Né? Hoje está muito focado em ajudar pessoas paraplégicas, pessoas com problema de movimento, está muito focado nisso, né? Mas tudo começa bem nichado, né? Vou parar para pensar. Mas aí o que eu digo, aí a partir dali a coisa vai embora, né? Então, assim, você está aqui, né, e está falando com a inteligência artificial sem precisar falar nada, só pensando e ela ouvindo e tal, não sei o quê. Quer dizer, então a gente realmente aí entra, cria uma nova tecnologia de comunicação. E eu diria que o computador, ela não é uma tecnologia de comunicação, ela não é uma nova mídia. O computador é um novo. Vamos trabalhar assim, né? É uma nova base, porque vamos colocar até a chegada do computador, todo o processamento de dados, todo o processamento da informação, todo o processamento da comunicação era totalmente dependente da mente. Podia ter livros, não sei o quê, mas quem processava aquilo tudo era a mente. Com a chegada do computador, a gente criou uma mente secundária. A gente passou a contar com uma nova mente. Né? Uma mente artificial. Não é uma inteligência artificial. Uma mente artificial. E aí a gente foi usando essa nova mente artificial para poder processar a complexidade que a gente tem. Aí toda essa discussão que a gente faz, S igual a D sobre C, isso não muda nada. Continua igualzinho. O que a gente está fazendo é uma arrumação, é um pouco da cozinha, entendeu? Uhum. Não era. Aí a gente está questionando McLuhan. A gente diz assim: não é que quando chega uma nova mídia, muda a sociedade. O que a gente está fazendo, David, é o seguinte: quando você cria tecnologias que empoderam o cérebro,
você muda a sociedade. Quando você cria novas tecnologias cognitivas, né? Você muda a sociedade. E aí você criou um pacote completo para criar a civilização 2.0. Novas tecnologias de comunicação, novas tecnologias de informação e novas tecnologias de cálculo, de processamento. Eu tô tentando organizar aqui na minha cabeça. Se a gente for parar para pensar, o computador é uma tecnologia de cálculo, né? É, E quando a gente começou a ter uma abundância maior de computadores, pegar aí década de 80 e 90, eles já usavam os conceitos milenares praticamente, né? Conceitos matemáticos, conceitos algoritmos. A diferença, se a gente for pegar essa década de 80 e 90, é que nesse período tinha muito menos abundância de dados. Eu acredito que a gente está falando de tecnologia da informação, né? Que começou com o surgimento da internet, começou a registrar e aumentar o histórico de dados que alimentam esses computadores, e eles começaram a fazer coisas que a gente nunca tinha visto na história da humanidade. Que é os mesmos cálculos dos computadores que eles faziam 30 anos atrás. A diferença é que hoje eles têm mais dados para processar e fazer coisas novas também, né? é. Então a gente tem aí uma mudança um questionamento grande aí da visão original da escola, né? A gente está fazendo uma revisão do McLuhan de maneira mais ampla. Então, assim, fazia sentido falar em mídia até a chegada do computador. Só que o computador mostrou que o computador ele não é uma nova mídia, né? Se a gente chamar de mídia, a comunicação, que é de onde vem a história, né? Se a gente colocar que a gente e dizer que aquilo era uma tecnologia, por exemplo, aqueles negócios que o cara fazia cálculo, né, que tem um nome aquilo, Fernando até falou outro dia, como é o nome? Aquele. O primeiro computador? Não, aqueles negocinhos que tinham uns que as pessoas faziam cálculo com aquilo, tem um nome aquilo chinês. Ah, sim. É o... Você vai mexendo as pecinhas, né? Isso, como é o nome daquilo? Deixa eu ver aqui. Vê aí. É o ábaco. Ábaco, isso aí. Ábaco. Então, assim, eram ferramentas que tinham, etc, etc. Então, a gente deu um upgrade, né? A gente potencializou o cérebro com um cérebro artificial, né? Não é uma inteligência artificial, Ah, é um cérebro artificial. E aí, a partir daí, esse cérebro artificial faz tudo que o cérebro normal faz. Ele se comunica, ele informa e ele calcula. Então, esse cérebro artificial, ele foi necessário para a gente poder lidar com a complexidade. E aí que marca a chegada da civilização 2.0. A civilização 2.0 começa quando chega o computador. e hoje... Não é quando chega a internet, quando chega o computador. Porque a gente cria um auxiliar. A internet dá mais o braço da cooperação, né? A Ela internet, coloca... aí você pode dizer que existem fases, né? Computador sem internet, depois computador com internet, depois, que aí o pessoal chama de Web 2.0, Web 3.0, né? Mas vamos chamar, né? Computador sem internet, depois, quando começa a surgir a conexão que os Estados Unidos, né, preocupado lá com a guerra nuclear, ele cria independências e uma rede que se caísse uma bomba nuclear
num lugar, o outro poderia processar, aí ele descentraliza, né, as áreas e tudo, e aí você tem etapas dentro dessa caminhada aí do computador, né? Mas o diferencial, a civilização 2.0, ela começa com o computador, não é com a internet. Sim. Isso é um upgrade aqui na nossa maneira de pensar. E se for partir mais para o micro, esse conceito de nuvem, de cloud, foi surgir bem depois da internet, correto? Assim, guardar dados, praticamente guardar seus dados em computador de terceiros, quando a gente está armazenando numa Google ou numa Microsoft. E aí, depois disso, que começou a surgir essas empresas 2.0, né, de curadoria. Então, Aí, que o YouTube não nasceu logo no início da internet, né? Ele veio bem depois. aí vem essa ideia, aí vem a ideia, né? Aí vem como é que a sobrevivência começa a se modificar. Porque, vamos lá, você tem a chegada das novas tecnologias cognitivas. E aí o computador abre uma possibilidade porque ele cria um novo cérebro. Estou aqui no brainstorm contigo, tá? Ele cria um Sim. novo cérebro. Um cérebro espelho, em que ele potencializa a capacidade do cérebro humano. Ele consegue calcular coisas, ele consegue tal, numa velocidade, num ritmo que o cérebro humano não consegue. Então, ele cria um cérebro paralelo. E aí, então, ele vai criando forma nova de comunicar, forma nova de se formar, forma nova de calcular. Aí começa a caminhada. Isso aqui vai criando uma nova forma de sobreviver. Porque os problemas que não tinham forma de se resolver pela limitação do nosso cérebro, ela começa a ser resolvida com esse cérebro paralelo. E aí esse cérebro paralelo começa a resolver problemas, que é o que a gente tem visto hoje no Waze, no Airbnb e tudo, né? São formas novas de resolver os problemas, né? Que aí vai criando este pacote aqui, vai criando um novo modelo de cooperação. Sim. Então, vai aquele negócio. Isso aqui é o fator detonante. O causante é o aumento populacional, o detonante é o surgimento dessa pacotama toda aqui, e o consequente é uma nova era civilizacional, um novo modelo de cooperação. Ainda teve um intervalo nesse tempo. Ainda teve um intervalo nesse tempo que poucas pessoas falam, que é agora o computador está no nosso bolso, né? Que é praticamente esse brinquedo aqui. E teve uma lacuna entre 2000, 2005, 2006, até a chegada do iPhone. Muitos acreditam que a revolução do computador ter saído do desktop para o celular foi o surgimento do iPhone, né? Mas poucas pessoas falam que o gatilho mesmo foi quando o Steve Jobs percebeu que dava para levar o conceito do computador para o celular a partir de criação de aplicativos dentro do celular. Foi aí que ele, depois que já estava rodando o iPhone, ele teve a sacada de levar o Apple Store para o celular, onde terceiros de qualquer lugar do mundo pensam em aplicativos que vão resolver problemas das pessoas, desenvolve e coloca lá dentro do Apple Store, e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue baixar o aplicativo e resolver alguma coisa, né, dia a dia. Foi aí que começou o caldo começou a ficar mais quente a partir daí. Aí o que você na verdade faz, quer dizer,
tudo isso, aí já vem uma visão mais ampla, né? Então, isso nos leva, né? Porque a palavra cooperação é isso que você está falando, operar, é operar junto. Então, no momento que você cria uma nova forma que permite a ampliação da cooperação, que é isso que o computador permitiu, um novo modelo muito mais sofisticado de cooperação humana. E foi aos poucos passando, né, por várias fases, mas, na verdade, tudo isso, o objetivo final, David, foi o aumento da cooperação, cooperar. A gente passou a operar muito mais junto do que operava antes. E duas pessoas pensando juntas, a chance de sair ideias melhores é maior, né? É mais do que pensar juntas, né? Não é só pensar juntas, mas assim, pessoas, por exemplo, quando eu dou as estrelinhas, eu estou dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, né? Então a cooperação ela é mais do que eu sentar contigo e ficar aqui discutindo como a gente está discutindo agora. É eu poder dizer gostei desse filme, não gostei, gostei desse programa, não gostei, gostei desse motorista, não gostei, gostei do pacote que chegou aqui em casa hoje, não gostei, entendeu? Sim. Então eu vou cooperando, a cooperação aumenta e aí a sociedade vai ficando mais sofisticada e pode lidar melhor com a complexidade. Para mim está fazendo bastante sentido essa organização de tecnologias cognitivas, de processamento e de informação. Você até citou Hayek, você citou a escola austríaca aí no início, né? Aí a gente fala de Mises, Hayek, era bem interessante que a abordagem deles não era tecnológica, né? Então era mais filosófica e econômica, assim, se for parar para pensar. Por isso que eu gosto do conceito da escola bimodal, que ela foca mesmo no que faz a gente mudar o comportamento, os hábitos, são as tecnologias, né? E o gancho que eu queria chegar é que a gente está vivendo o cenário está muito bagunçado, né? Nos últimos 5 anos, em termos de conceito, está todo mundo confuso, o pessoal não entende nem o que é transformação digital, e nos últimos 5 anos ou 6 anos a gente falou de metaverso, que desapareceu. O Facebook até mudou o nome, né? Por causa do metaverso, parou, agora é só inteligência artificial, só IA. E aí tem essa bagunça de conceitos de IA, né? Todo mundo mistura automação com inteligência artificial para poder aproveitar o hype e conseguir vender simplesmente o que é automação. Tem a questão dos robôs também, né? Que eles estão chamando de humanoides, que estão começando a ser vendidos, com a proposta que ele vai poder passar roupa na sua casa, cozinhar, e então colocando IA também, se a gente for parar para pensar, não tem muito IA nesses robôs, né? E aí agora tem assuntos pouco falados, né? Como essa questão da Neuralink, que tem potencial tremendo. E o que está na periferia também, porque não tem dono, são as plataformas centralizadas, né? Que é uma dos temas da escola, que você fala bastante, que ela não tem tanto glamour, porque ela já nasce sem dono praticamente, né? Então não tem muitas pessoas fazendo um marketing pesado como essas big techs fazem da IA, né? Então eu vejo que a gente está nesse cenário, né? Robôs humanoides, inteligência artificial, Neuralink. Isso aí tudo eu acho que a gente pode chamar isso de a fumaça da vez, né? Porque quando você sobe no alto da montanha,
você vê o que é uma fumacinha do que é o cenário geral, né? Então, essa fórmula que a gente criou, né? Quer dizer, o mais importante é a descentralização, é o empoderamento das pessoas. Então, tudo que a gente está falando de tecnologia, seja inteligência artificial, o nome que você quiser dar e tal, tudo vai na direção do empoderamento das pessoas. A gente vai, pegando o livro Civilização 2.0, a gente vai para o modelo formiga. Vai responsabilizar as pessoas cada vez mais. Cada pessoa vai ter que se singularizar cada vez mais. Então, aí a gente consegue ver o longo prazo, a gente consegue ver para onde que as coisas estão indo, né? A única forma que a gente tem de sobreviver em complexidade é imitando as formigas, é responsabilizando cada pessoa cada vez mais. Isso tem que passar pela educação, tem que passar por todo um processo para as pessoas assumirem a responsabilidade sobre as suas vidas. Aí volta o Nietzsche, volta o Ikigai, volta uma série de pensamentos antigos que sempre defenderam esse tipo de linha, né? Da singularização. Então, eu acho que a gente deu um upgrade interessante aí. Ainda está, assim, digamos, a gente está fazendo um questionamento profundo no McLuhan, que a gente não tinha feito, né? A gente continuava com aquele papo, mudou a mídia, mudou a sociedade. Que para ele, até a época dele, faz sentido. Porque não tinha computador. Sim. E agora. Fazendo uma relação daqui com o que a gente conversou aqui, um tempo atrás eu participei de uma outra live que falava só de filme. Tipo, os melhores filmes, etc., que época que foi. E aí eu pude perceber que todos os filmes que o pessoal da live relatava que eram os melhores de todos os tempos foram criados na década de 90 e no final de 80. E aí a correlação que eu faço é o que estava surgindo naquela época, em termos de abundância, eram os computadores. Então você pega o filme Jurassic Park, né, que é um filme que todo mundo lembra hoje. Apesar de ter as cenas lá com bastante robôs, tinha algumas cenas que eram bastante feitas com processamento de computador, que nunca foi feito antes. A gente pega ali no final em 1999, Matrix, um filme que revolucionou o cinema, processamento de computador. Para pensar, né? Efeito especial ali, computador fazendo cálculo e fazendo os efeitos. Então, uma das coisas interessantes foi que a gente nunca tinha visto filmes com aquele tipo de efeito e a maioria dos efeitos que ficou na memória das pessoas foram feitos por computadores. Processamento pesado, criando cenas de imagens especiais que a gente não estava acostumado a ver, né? Hoje está muito comum, né? Hoje faz um efeito especial com o computador, a gente nem liga tanto, porque a gente já enraizou isso na nossa mente. Então, eu acho que isso aí é um upgrade na escola também grande, né? E foi tudo provocado pelo surgimento da telepatia lá. Porque eu falei assim, bom, vai surgir a telepatia, mas é um pedaço, não é o todo. O todo é muito maior do que mudou a mídia, mudou a sociedade. Então, né, eu acho assim, o que a gente poderia falar da frase, né, mudou as tecnologias cognitivas, mudou a sociedade. Em que a mídia é apenas uma das tecnologias cognitivas. Né? O que a gente está chamando de mídia é a tecnologia da comunicação, a tecnologia da informação, a tecnologia dos cálculos. Sim. Então, quando muda as tecnologias cognitivas, o pacote,
E antigamente mudava só um pedaço, mudava só a comunicação. A informação mudava também, né? Porque aí você passou a ter os livros, né? Aí o livro teve esse aspecto, né? De você ter as informações guardadas fora da memória. Ali então tinha, né? Tanto que tem a ciência da informação, o estudo do livro, não sei o quê, papá, papá. Mas aí veio o pacotão, né? Veio uma mudança, mas em nenhum momento, aí que tá, eu acho que é aí que está a história. Até a chegada do computador, tudo era feito na mente. Quando a gente vai falar de, entre aspas, inteligência artificial, a gente deveria, na verdade, deveria chamar, né, de cérebro artificial, mente artificial, não de inteligência artificial. É mente artificial, com várias funções. A inteligência é uma função, mas não é só essa. Eu consigo processar, eu consigo armazenar, eu consigo me comunicar. É uma outra mente. É uma mente externa. Uhum. E aí, quando eu crio essa mente externa, aí eu crio a civilização 2.0. No É. momento, no momento em que eu começo a ter uma mente, uma outra mente, que não é mais humana. Eu não tinha isso antes, David. Aí eu posso dizer que a civilização, né, teve a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Tudo bem. Oralidade, escrita, não sei mais o quê, e rádio, televisão, tá. Beleza. Mas quando chega a internet, não é mais uma nova mídia. É uma nova. Eu passo a ter uma inteligência fora do cérebro, que começa a É, processar. eu acho que esse upgrade aí, ele ainda fica mais distante do que o mainstream acredita, né? Que o mainstream, a maioria dos autores aí organiza as revoluções em a Revolução Industrial, a época das máquinas, etc. Pega a eletricidade, joga também como um fator grande, e aí eles vão, por último, joga a internet. Então, Mas não tem sim, lógica, né? Isso aí não tem lógica. Isso aí é normal, né? É aquele pensamento tosco, né? Por isso que eu digo, a gente tem um diferencial porque a gente parte da escola canadense lá de Toronto e a escola canadense de Toronto ele percebe, né, a mudança, né, das tecnologias de comunicação na história. Só que no fundo o que tinha ali já era o empoderamento da mente. O que na verdade tinha o tempo todo é quanto mais eu vou aumentando a população, mais eu tenho que empoderar a mente. Talvez aí tenha até uma outra fórmula, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho que descentralizar. A descentralização é objetivamente como é que eu descentralizo? Eu empodero a mente. Isso aqui dá um artigo legal. Isso aqui dá um artigo legal, que é o seguinte, né? A questão do empoderamento da mente. Esse é o caminhar do negócio. A mente tem que ficar cada vez mais sofisticada para lidar cada vez mais complexidade. A gente tem que ser cada vez menos bobinho. é, a gente, o, e a gente está tendo uma crise, né? Por exemplo, em termos de resistência das pessoas. O, as moedas globais digitais centralizadas trouxeram uma autonomia que a gente nunca teve na história da humanidade, e ainda assim a gente tem um pouco de receio de utilizar, né? Porque vem uma certa responsabilidade. Você tem que saber fazer a custódia das chaves,
Outro exemplo, pega a comunicação. Tem muitas pessoas aí que quer regular as mídias digitais, porque como todo mundo coloca qualquer coisa, eles acreditam que tem que ter órgãos centralizados para poder filtrar. Só que a gente já conversou sobre isso, a gente tem que aprender a fazer o filtro. Não tem que ter um intermediário assumindo que a gente não tem a capacidade de filtrar o que é coerente e o que não é. Aí a gente tem que ter responsabilidade também para poder ter essa autonomia, né? A inteligência artificial, eu vejo, principalmente nos seus cases aí, centralizou muita coisa, né? Por exemplo, você faz coisas que precisaria de uma agência. Você não precisa mais de uma agência para fazer imagens, para fazer roteiro, algumas coisas de programação, eu vejo que você faz muito bem também, você tem os seus agentes ali, né? A gente pode chamar assim, cada um tem um nome. Eu até lembrei de alguns aqui, que tem tantos que você criou, que eu acho que deve ter passado de 100 já. Então, assim, praticamente você está orquestrando ali várias atividades ou várias empresas que um tempo atrás você teria que terceirizar para fazer para você. E aí você assumiu a autonomia e responsabilidade de estar fazendo isso graças a uma nova tecnologia, né? Então, o ponto que eu quero chegar é o potencialismo, né? A gente tem que cada vez mais absorver as responsabilidades através das tecnologias e ter o máximo de autonomia, né? Que a gente conseguir. Aí vem a fórmula, né? A outra fórmula, né? Quer dizer, o ser humano caminha para o potencialismo. O aumento populacional leva a gente necessariamente para o potencialismo. Não é uma escolha, é uma obrigação. Isso é uma sacação nossa. A gente pode fazer, como a gente fez no século passado, dar umas gambiarras, transferir para um líder central o poder, quer dizer, voltar para a Idade Média, né? Transferir para um líder central o poder, massificar todo mundo, como é na Coreia, por exemplo, né? Como de certa forma é na China, mas mais na Coreia, né? A China meio que está cada vez mais sendo obrigada a dar, mesmo naquela história toda deles, caminhar para uma descentralização da centralização, né? E aí o potencialismo aparece como a única alternativa que tem. Não é uma escolha existencial essa é uma diferença que a gente está tendo aí do Nietzsche, né? Quando ele dizia que tem que potencializar, você tem que ser você, etc, etc. O Ikigai era uma escolha. Era uma escolha. Seja potencialista. Então eu vou de Nietzsche. Beleza. Agora, isso é um avanço da nossa escola, né? Isso não mudou. O que a gente está discutindo aqui é análise um pouco do processo, mas a fórmula central que a gente chegou não mudou. S igual a D sobre C, no caso da inovação civilizacional, e na inovação pessoal, S igual a P sobre D. Quanto mais descentralização eu tenho, mais eu tenho que potencializar. Ponto. Entendeu? Então, isso é uma regra. Isso é um puta ganho da escola, que surgiu esse ano, né? Então, a gente está dando um upgrade grande, né? Esse Nepocast foi todo dedicado a isso, mas é uma guinada. É uma guinada. E tudo isso por causa da telepatia. Eu quis encaixar a telepatia na conversa e não deu. Eu tive que mudar tudo. Não dava para encaixar. É. Não, mas isso aí é bem legal, né? Lá no escritório eu lembro sempre dessa história. Lá no escritório do Facebook, a matriz, logo na entrada, assim, é tudo inacabado. E aí tem a frase assim, sempre beta. Porque a gente sempre nunca vai estar no produto final.
É upgrade atrás de upgrade e vai melhorando. Se você ficar estático, tem alguma coisa errada, né? Se ficar com a versão... sempre beta é o modo aprendiz. É o modo aprendiz, Isso aí. Bom, vamos lá. Destaque aí do nosso papo de hoje, David. Eu achei que essa nova versão aí, vamos colocar aí como esse upgrade aí, eu acho que faz bastante sentido. Se for parar para pensar, foi uma mexida, não foi um upgrade tão estrutural, né? Você abriu ali um pouco, colocou uma lupa ali, a gente está conseguindo ver melhor que essa divisão de cognitivo, informação e processamento, que para mim eu já tinha essa ótica, mas não conseguia ver, eu estava vendo tudo como internet somente. Então, e se a gente for parar ali dentro dessa revolução que a gente está sofrendo, tem essas divisões, né? E para fechar essa parte da telepatia, a gente já tinha até conversado um tempo atrás, eu acho que é aí que vai estar a mudança disruptiva, né, das próximas décadas, que aí a gente está falando de mente, né? Aí tem potencial de mudar totalmente o Sapiens. Isso aí. Bom, pessoal, aqui então nós estamos na Bimodais. Nosso objetivo aqui é desenvolver. Nosso objetivo aqui é entender e ajudar as pessoas a lidar com esse novo cenário. Para poder fazer isso, a gente chegou à conclusão que tinha que ter uma nova ciência, que é a ciência da inovação, e a gente está desenvolvendo isso. Se você quiser saber mais informação e mais detalhes sobre a ciência da inovação, da Bimodais, me manda um zap, 21 99608-6422, vou repetir, 21 99608-6422. E, quero ser bimodal. Nós temos um modelo free, que você recebe os artigos, mas não os áudios, só na quarta-feira, e o modelo pago, que você recebe todos os áudios da semana e passa a acompanhar a escola de forma mais profunda, e a gente está realmente chegando a lugares que ninguém está chegando, por uma série de motivos, entre eles porque nós somos brasileiros e peladeiros. E os peladeiros têm essa vantagem. A gente joga bola no cimento, joga bola na grama, joga bola em qualquer lugar. A gente é peladeiro. É isso, David. Te agradeço aí a participação, foi ótimo da gente ter conversado e vamos em frente. Forte abraço, querido. Forte abraço. Um abraço aí, pessoal. Até mais.